Boa noite, queridos irmãos, graça e paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma leitura orante dos Salmos. Hoje a nossa dedicação vai se voltar à análise do Salmo 37. O Salmo 37 é um salmo de 40 versos. Sendo um salmo de 40 versos, não há, assim, a mínima possibilidade de fazermos a repetição dessa leitura sem que isso se torne exaustivo. Então eu peço aos irmãos que possam, a primeira e única leitura que será feita, estarem atentos a cada palavra do Salmo. Uma coisa que eu reforço, meus irmãos, é importante o momento de silêncio. É importante o momento da gente fechar os nossos olhos e pensar junto com o salmista em alguma palavra desse salmo, em alguma sentença desse salmo, em algum tema que nós percebamos que Deus está tratando de maneira pessoal conosco através dele. Então, esse exercício do silêncio é um exercício de meditação na palavra de Deus também. Aproveite esse momento. Aproveite ao máximo que você puder, tá? Mas não vamos nos demorar, né? Vamos direto ao Salmo 37. Eu convido você a tomar a sua Bíblia e eu vou fazer essa leitura. Vou fazê-la bem pausadamente, tentando observar a cada palavra e espero que os irmãos acompanhem aí, tá bem? A gente na versão Almeida Revista e Atualizada tem aqui um título que é Temporária, a felicidade dos perversos. Temporária, a felicidade dos perversos. Salmo de Davi. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo, e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar, e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra, e se deleitarão na abundância de paz. Trama o ímpio contra o justo, e contra ele ringe os dentes. Rir-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para abater o pobre e o necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. A sua espada, porém, lhes transpassará o próprio coração, e os seus arcos serão espedaçados. Mas vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros. A herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens. Serão aniquilados e se desfarão em fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado,
nem a sua descendência a mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Aparta-te do mal e faz o bem, e será perpétua a tua morada, pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus. Os seus passos não vacilarão. O perverso espreita ao justo e procura tirar-lhe a vida, mas o Senhor não o deixará nas suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, segue o seu caminho. Ele te exaltará para possuíres a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Vi um ímpio prepotente, a expandir-se qual cedro do Líbano. Passei, e eis que desaparecera. Procurei-o, e já não foi encontrado. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada. Vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Confia no Senhor e faze o bem. Foi essa palavra que eu fiquei meditando aqui comigo. Irmãos, a gente tem aqui um salmo de Davi, né? É um salmo que a autoria é atribuída ao rei Davi. E como ele fala que ele já estava velho, o contexto é um contexto de maturidade do salmista Davi, do rei Davi. A gente tem que na maturidade a sabedoria, não é assim? Pelo menos é o que se espera, vamos colocar desse jeito. Que as pessoas que são mais velhas, por conta da experiência de vida que elas adquiriram, elas têm uma capacidade de instruir outras pessoas. Isso acontece, não é? Tanto é que quando a gente representa, às vezes, um homem sábio numa imagem mental, a gente representa alguém mais velho. Porque a sabedoria tem a ver com a experiência. Sabedoria não é a mesma coisa de inteligência. A pessoa pode ser bastante inteligente, mas pode ser também nécia, tola, porque não reconhece na experiência da vida como utilizar essa inteligência, né? Tem pessoas muito inteligentes, por exemplo, que elas não sabem se relacionar com as outras pessoas, né? Tem pessoas muito inteligentes que elas têm dificuldade de expressar essa inteligência, de comunicar aquilo que ela conhece. Então, existe uma série de fatores que nos faz diferenciar a inteligência de sabedoria. O que é que eu gostaria de ressaltar aqui? É que esse salmo, ele é um salmo de sabedoria. Esse é o gênero literário desse salmo. Está bem claro para nós aqui. Aqueles irmãos que já tiveram a oportunidade de ler Provérbios vão entender exatamente isso.
Tem momentos até mesmo que você percebe uma linguagem parecida, né? Quando ele fala da diferença entre o justo e o ímpio, né? O sábio e o tolo, há esse contraponto aí. Esse é um salmo, meus irmãos, acróstico, tá? A gente já falou sobre isso, mas eu vou explicar novamente. Os versos, eles são compostos de acordo com cada letra do alfabeto hebraico. Tem algumas letras, né, que são repetidas, tá, do alfabeto, que é a letra Vav, a letra Het e a letra Kaf. Elas são repetidas, mas isso não altera em nada. Isso era um recurso que a gente chama de mnemônico, ou seja, um recurso de memorização. Servia para que as pessoas pudessem decorar o salmo e usar esse salmo durante alguma liturgia. Isso é tão verdade que a gente vai encontrar a relação de liturgia e do uso dos salmos na história do povo de Israel, inclusive no período da sinagoga. Mas as pessoas decoravam, porque não era tão simples ter um livro como a gente tem, né? Não tinha essa facilidade. O que existiam eram pergaminhos, que eram rolos de livros separados, de couro, grande. Em geral, eram lidos na sinagoga, tá? Então, salmo de sabedoria, salmo de Davi no contexto da sua idade mais adulta, salmo acróstico que facilitava a memorização desse salmo. Agora a gente vai ver a estrutura desse salmo. Se você observar aí comigo, o salmo aí tem do verso 1 ao 9 uma admoestação para se confiar no Senhor. Não é isso que tem aí? Essa é a primeira parte do salmo, do verso 1 ao verso 9. Desculpa. A segunda parte vai do verso 10 ao verso 22, que ele faz aí esse nítido contraste entre os ímpios e os justos. Tá claro aí, não é? Depois, do verso 23 até o verso 40, a gente tem a última parte desse salmo, que é uma solução, né, ou uma resolução, para que fique claro, né, que o justo é aquele que recebe da parte de Deus o cuidado e, portanto, ele é bem-aventurado porque ele se relaciona com Deus, temendo a Deus, buscando uma vida de piedade, tá? Isso fica claro na resolução desse salmo, ok? Então vamos meditar textualmente no salmo. Vamos juntos fazer isso. O salmista ele começa falando o seguinte aí, né? Dos versos 1 ao verso 9. Ele fala assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhais inveja dos que praticam a iniquidade. Não se indignar aqui seria o mesmo que se aborrecer, sabe? Não se afete. Se a gente pudesse usar uma linguagem atual, seria essa. Não se afete tanto com isso. Não se deixe ser afetado por causa dos malfeitores. Não fique perturbado dentro de si por conta das coisas que ele faz. E não tenha inveja dessas pessoas. Depois a gente vai entender melhor porque ele usa essa expressão de não ter inveja. A gente vai entender porque isso faz uma conexão com aquilo que se tem no Salmo 73, né? Que é o inverso, o número inverso do número 37. Salmo 73. Mas o que ele está dizendo assim? Não seja afetado pelo comportamento dos ímpios. Não seja de alguma maneira incomodado dentro de si por conta do comportamento deles. E não venha ter inveja deles, não vale a pena. E aí ele vai mostrar por quê, não é? Ele diz aí no verso 2, porque dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Observam? Dentro em breve. Não é uma coisa que vai se demorar. E aí depois a gente vai entender um pouco essa noção de tempo no Salmo, né? É um tempo poético, sabe? Mas ele traz a ideia de que mesmo que o ímpio ele viva
durante toda a sua existência, né, de uma maneira regalada, ainda assim essa existência é muito pequena comparada à eternidade, tá? É mais ou menos isso. E aí ele fala aqui no verso 3: confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra, alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, verso 4, e ele satisfará os desejos do teu coração. Verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. A gente tem 3 verbos aqui que demonstram um desejo de fazer a vontade de Deus. Primeiro, é confiar, ou seja, confiar em quem? Em Deus, no Senhor. Segundo, é agradar-se, é sentir prazer em Deus. E o terceiro é entregar, é depositar essa confiança de maneira prática, é dizer assim: Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Mas não é só dizer, é viver nesse sentido, tá? Então a gente tem uma expressão clara de confiança, de fé. E a fé tem essas 3 características, não é? De confiança, de deleite em Deus e de um comportamento que se conduz de acordo com aquilo que é agradável a Deus. A fé, ela não é uma fé passiva, é uma fé ativa. E, portanto, ela se ocupa dessas 3 nuances, dessas 3 qualidades que estão descritas aqui nos verbos, não é? Veja só, primeiro, confiança, né? Confia no Senhor e faz o bem. Eu acredito, meus irmãos, que confiar em Deus implica em conhecer quem Ele é. E quando nós conhecemos quem Deus é, e a gente só tem esse conhecimento especial a respeito de quem é Deus através da sua palavra, a gente vai ter a real noção de que Deus é um Deus bom. É um Deus de bondade e de benignidade. Eu não sei se alguém já lhe explicou a diferença, né? Bondade tem a ver com caráter. Benignidade tem a ver com a ação amorosa, tem a ver com o bem que é feito. E aí, tá claro aqui para mim que o salmista quis dar uma noção de que se você confia em Deus, você sabe quem Deus é e você deve agir em consonância, em harmonia com aquilo que você crê. Confia no Senhor e faz o bem. Quando a gente olha para os versos anteriores, ele vai dizer assim: não, né? Não te indignes, assim, não te preocupes, não é assim? E aí ele vai dizer depois: não tenhas inveja, mas não para por aí. A demonstração aqui é essa, sabe? É uma demonstração de confiança, de confiança. Ou seja, se você confia em Deus, não deixe, não permita ser afetado pelo comportamento dos ímpios, não seja influenciado. Pelo contrário, se a sua confiança realmente está depositada em Deus, haja de acordo com aquilo que é a vontade de Deus. Confia no Senhor e faze o bem. E aí ele diz: habita na terra e alimenta-te da verdade. É como se aqui o habita na terra tem a ver com a noção da terra prometida, tá? Tem a ver com a noção da terra prometida. É dizer assim: olha, faz aquilo que é agradável a Deus e descansa na terra que o Senhor teu Deus te deu. Não é? Não fique aborrecido com os que estão à volta, com aqueles que não temem a Deus, com aqueles que vivem na impiedade. Daí no verso 4 ele diz assim: agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Sinta prazer em Deus. E aí a gente tem um problema. Porque a má interpretação desse texto dá espaço, abre uma brecha para que as pessoas possam pensar naquelas questões
da teologia da prosperidade, do triunfalismo, pensando que Deus satisfará qualquer desejo do nosso coração. Não, não é isso que está dizendo aqui o texto. Não é. Primeiro vem a confiança em Deus, em reconhecer quem Ele é e fazer o bem. Segundo, vem descansar na promessa de Deus, que é habitar na terra. Terceiro, alimentar-se com a verdade. Ou seja, a gente precisa conhecer a Deus, conhecer a realidade de Deus e agir de acordo com aquilo que nós conhecemos. Porque só assim a gente vai se agradar no Senhor. Só assim a gente vai se deleitar verdadeiramente no Senhor. E se a gente age dessa forma e se agrada, se deleita, sente prazer com a presença de Deus, naturalmente, os nossos desejos vão estar em harmonia com essa vontade de Deus. Então, Deus satisfaz esses desejos, porque esses desejos do coração que o salmista traz aqui não são desejos separados, desatrelados de quem Deus é, desse conhecimento que temos de Deus. Ficou claro? Então, não é simplesmente orar decretando, eu decreto, eu declaro, eu exijo. Isso é a maior baboseira que alguém pode fazer. Porque Deus ele não está sujeito aos nossos caprichos. Isso é imaturidade espiritual. Nós, como crentes em Cristo Jesus, sabemos disso. Na verdade, nós temos é que nos sujeitar à vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, sim, ela é boa, perfeita e agradável. E ela servirá para nós de alento, de prazer, de deleite para a nossa alma. E aí ele fala assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Outra questão também que é trazida, né? As pessoas fazem, às vezes, dentro do texto, uma ocasião para dizer o seguinte: se eu disser a Deus que eu estou me agradando dele, se eu disser a Deus que eu estou desejando ele, o que eu pedir para ele, ele vai fazer para mim. Não é isso que o texto está dizendo, tá? Agradar-se aqui do Senhor é uma coisa, é sentir prazer. Entregar o caminho ao Senhor é depender de Deus. Não é? Então, se eu entregar, então tem gente que faz assim, vou fazer uma oração de entrega. Né? Senhor, eu entrego a minha família a ti, eu entrego. Não está errado falar isso, tá, meus irmãos? Não tem nada de errado. Desde que a gente não pense assim, como uma barganha, né? Se eu entregar aquilo que eu sou, aquilo que eu possuo a Deus, ele vai ter a obrigação agora de fazer o que eu quero. Isso é outra baboseira. Isso é conversa fiada. Não é o que o texto está dizendo. Entregar o caminho ao Senhor é o seguinte: depender de Deus. Dependa de Deus. Confie nele. E o mais ele fará. Ou seja, Deus é aquele que nos sustenta. É aquele que nos mantém de pé. Tanto é que, aí você for aí ao verso 6, ele vai falar sobre isso. Veja só. Farás sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Traz aqui a noção de que, uma vez que a gente está em harmonia, vivendo em consonância com aquilo que a palavra de Deus nos diz, a gente presencia na nossa própria vida a vontade de Deus sendo feita. Ou seja, Deus age através de nós, faz sobressair a justiça dele na nossa vida, como a luz. E o direito, não que a gente tem direito no sentido de que a gente tem que pedir a Deus que ele nos dê o que merecemos, como algumas pessoas imaginam, de forma alguma. Até porque, assim, se Deus nos der aquilo que nós merecemos, nós vamos todos para o inferno. Porque o que merecemos é a condenação. Graça e misericórdia são coisas que extrapolam a nossa compreensão de justiça humana, meramente humana. Porque graça é favor imerecido, é Deus nos conceder aquilo que não merecemos. E misericórdia é Deus não nos dar aquilo que merecemos. Então temos aqui que Deus, ele
age através das nossas vidas para que a sua justiça seja revelada, e a sua justiça é revelada em nós por meio de Jesus Cristo. Não é? Fomos justificados por meio de Jesus Cristo. Então, é por meio de Jesus que a justiça de Deus se revela em nossa vida. O direito de Deus, como nos é imputada essa justiça? Nos é imputada porque Jesus Cristo tomou sobre si, como a gente já viu, o nosso pecado. Então, por imputação, fomos justificados. E aí ele fala como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Descansar no Senhor também não é uma espera passiva, tá, meus irmãos? É um exercício de confiança. Nos Salmos, é importante que se diga isso, existe um paralelismo que é chamado de um paralelismo progressivo. É quando assim uma mesma ideia está sendo desenvolvida no Salmo para que fique cada vez mais clara para nós. O que essa ideia está querendo nos mostrar? Desde lá confia, desde lá agrada-te no Senhor, desde habita, desde entrega o teu caminho ao Senhor. Agora ele fala assim, descansa no Senhor, espera nele. Esse descansar tem a ver também com a confiança ativa. E aí ele volta às negativas, né? Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. E aí ele diz, deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Agora percebe-se aqui que há uma ligação direta com os primeiros versos, que começa dizendo, não te indignes, não te aborreças por causa dos malfeitores. E aí ele está dizendo novamente aqui, olha, confia em Deus está no meio, vamos colocar assim, é como um sanduíche, tá? A confiança em Deus está ali, presente nessa admoestação. E nas pontas está se falando a respeito dessa condição de ser afetado pelo ímpio, né? De ser influenciado de alguma forma pela ação do ímpio. Então, é o conselho do salmista aqui, como um escrito de sabedoria, está dizendo, deixa a ira, abandona o furor, não fique impaciente e ansioso com isso, porque isso certamente acabará mal, certamente acabará mal. Percebe, meus irmãos, que a ideia está sendo trazida novamente para reforçar para nós que a gente não deve ter um comportamento que a gente chama na psicologia de responsivo. As pessoas responsivas são aquelas que agem por impulso. Então, se alguém faz alguma coisa a ela, ela age imediatamente para dar o troco, sabe? Agem como um bichinho acuado, que a qualquer reação da gente, ele vai lá e tenta nos morder, né? Ele tenta ou passar uma pata na gente, no caso de um gato. Por quê? Porque a gente está agindo de forma responsiva e refletida. Se a gente observa o comportamento do ímpio e a gente responde a esse comportamento de maneira imediata e refletida, sem levar em conta a confiança em Deus, meus irmãos, é certo que as nossas respostas serão as piores possíveis. Serão as piores possíveis. Não faça isso. É um conselho de sabedoria de Davi. Reflita, medite nas coisas de Deus. Exercite sua confiança em Deus. Alegre-se no Senhor. Sinta deleite e prazer em Deus. Descanse nas promessas de Deus, meu irmão, minha irmã, né? Espere confiantemente em Deus para que você não seja tão afetado por essas questões que envolvem o ímpio e que, de alguma forma, elas chegam até nós, mas que nós não respondamos a essas questões de uma maneira irrefletida, que não façamos com que o ímpio tenha poder de influência na nossa vida ao ponto de tirar o nosso sossego, de tirar a nossa paz, entendeu? E aí ele conclui no verso 9 essa primeira parte do texto, dizendo, porque os malfeitores serão exterminados,
mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. É uma conclusão, tá? É um fechamento, é um mini fechamento da primeira parte. Os malfeitores serão exterminados. Essa é a resolução, tá? Que vai acontecer também quando a gente for aí para o verso 23 até o verso 40, a gente vai ter essa mesma solução, essa mesma conclusão de uma forma mais detalhada. Então, a conclusão aqui da primeira parte é: você olha os malfeitores, isso pode causar em você certo aborrecimento, pode causar um inconveniente a você, mas não fique pensando nisso. Porque, na verdade, aquilo que eles aparentam, é por isso que ele fala de inveja lá no início, é muito passageiro, é muito transitório, não faz isso. Aquilo que eles aparentam ter e aparentam ser, não se sustenta. Mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. E a ideia de possuir a terra tem a ver com a ideia de Canaã, tá, meus irmãos? Para que a gente entenda isso. No texto imediato tem a ver com Canaã. É como se o salmista Davi estivesse reforçando a ideia de que a promessa de Deus se cumpriu e que eles agora estariam ali na terra que Deus prometeu para eles, a terra que mana leite e mel. Mas como a gente tem uma revelação mais clara ainda sobre isso, a gente sabe do novo céu e da nova terra. A gente sabe que, no fim das contas, aqueles que rejeitaram o Redentor, rejeitaram o Filho unigênito de Deus, Jesus Cristo, eles sofrerão juízo eterno. Eles não gozarão desse novo céu e da nova terra na presença bem-aventurada de Deus. Eles não possuirão em paz a terra, mas eles serão afligidos pela eternidade. Então, por mais durável que pareça ser a riqueza, o poder, a fama, né, dos ímpios, elas são passageiras. E aí a gente entra na segunda parte, onde o contraste entre o justo e o ímpio vai se detalhar, vai se tornar mais claro ainda no Salmo. Observe que ele vai continuar pelo mesmo raciocínio que ele encerrou no verso 9. Ele vai dizer assim: mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Tá claro aqui, meus irmãos? Ó, percebe? Por mais duradoura que possa aparecer nessa existência a riqueza dos ímpios, o poder dos ímpios, a saúde dos ímpios, ela não é, porque ela não durará para sempre. Ela é transitória, ela é passageira, ela é vã. E aí ele vai dizer, em contraste com aquilo que ele falou a respeito dos ímpios, que os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Está no verso 11. Se reforça agora, se torna mais clara ainda a ideia dessa terra perpétua, né? Dessa terra em que os justos desfrutarão de paz, de uma paz abundante, de uma paz sem limites, de uma paz que vai ser infinita. É por isso que lá em Apocalipse a gente tem que nesse novo céu e nessa nova terra não haverá mais choro nem pranto, né? Que Deus será tudo em todos. Então temos aí uma representação dessa vida bem-aventurada, pacífica, que teremos, né, ao lado do príncipe da paz, Jesus Cristo. E aí ele vai voltar agora ao ímpio. Trama o ímpio contra o justo, e contra ele ringe os dentes. Ou seja, interessante isso. Por mais que o ímpio possa possuir prosperidade, por mais que o ímpio possa ter talvez uma vida regalada, ele ainda sente inveja do justo. Porque ele não desfruta dessa paz que o justo desfruta, mesmo não possuindo, às vezes, as mesmas coisas que ele possui em termos materiais. É interessante porque, ainda assim, ele não é satisfeito com as coisas que ele tem, porque, veja só, trama o ímpio contra o justo.
e contra ele ringe os dentes, trava os dentes de raiva. O verso 13 diz assim: ri-se-á dele o Senhor, pois vê, está se aproximando o seu dia. Eles estão com raiva, eles estão com sede de vingança, eles estão querendo perseguir o justo, querendo destruir a igreja, querendo fazer com que todas as coisas que dizem respeito a Cristo, querendo fazer com que os valores cristãos, judaico-cristãos da nossa sociedade sejam destruídos. Eles se acham homens poderosos, eles se acham deuses da terra, eles acham que eles têm todo o poder sobre eles podem mudar todas as circunstâncias e situações ao seu bel prazer, mas Deus se ri deles, porque vê que está aproximando-se o fim deles. Todo esse poder um dia, meus irmãos, deixará de existir. Os ímpios não terão mais. E aí ele continua no verso 14. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para bater o pobre e necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. Que raiva, hein? Olha o paralelismo, né? Primeiro eles estão ali tramando, né, contra o justo, ringindo os dentes de raiva. Agora tem uma progressão dessa ideia. Os ímpios não só fazem isso, eles tiram a espada. A espada é um símbolo da justiça também, sabe, meus irmãos? Da justiça humana. E aí eles tiram a espada, eles distendem o arco, para quê? Para bater o pobre e o necessitado. É impressionante como as coisas se repetem, né, meus irmãos? Para matar os que trilham o resto do caminho. Quando a gente percebe, né, que a justiça humana, a justiça dos homens está completamente afetada pela impiedade, em que as pessoas que não têm condições de se defender, condições econômicas, elas são condenadas, mas que os que têm condições, têm dinheiro, por mais errados que eles sejam, eles são absolvidos. É uma coisa terrível, né? Do ponto de vista humano. Isso pode chegar até nos impacientar, mas não se impaciente, não. Não fique aborrecido. Sabe por quê? Porque o verso 15 diz que a espada deles, porém, lhes traspassará o próprio coração. A espada deles lhes traspassará o próprio coração, e os seus arcos serão espedaçados. Então, esse poder que eles têm vai ser completamente destituído, retirado. Eles não terão mais. E aí ele continua no verso 16. Mas vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Porque, sabe por quê, meus irmãos? É muito simples isso aqui, entender isso aqui. Porque o pouco que o justo tem é um pouco que para ele é abundante. Gera nele contentamento, gera nele satisfação. O pouco que nós temos, meus irmãos, é o pouco com Deus. E o pouco com Deus é sempre muito. Mas o muito com Deus não é nada. Não é nada. Muito sem Deus, perdão, não é nada. Então os ímpios, por mais que eles acreditem que possuem muitas coisas, isso comparado ao pouco do justo, não é nada. Não serve para nada esse muito dos ímpios. E aí ele diz, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor os sustém. Por que ele está dizendo assim? Porque os braços dos ímpios serão quebrados. Porque os ímpios acreditam que é por conta do esforço deles que eles têm o que eles têm. Eles não entendem que isso é bondade de Deus.
E aqueles que têm as coisas por conta da impiedade e agem assim de maneira iníqua, né, injusta, pervertendo o direito, esses, o que eles têm como fruto da iniquidade. E aí está dizendo aqui no Salmo, né, que os braços dos ímpios serão quebrados, ou seja, eles não terão mais como dizer que é pela força deles que eles conquistaram essas coisas. Entenderam? Mas os justos, o Senhor os sustém. O pouco do justo é o pouco porque é pouco para os ímpios, mas para o justo é algo que gera contentamento, porque ele percebe o sustento de Deus na vida dele. O Senhor conhece os dias dos íntegros, diz o verso 18 aí, né? Que a gente já está aí se aproximando do verso 22 que conclui essa segunda parte. O Senhor conhece os dias dos íntegros. A herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. O Senhor conhece os dias dos íntegros. A herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias de fome se fartarão. Ele concluiu ali o verso 17 dizendo que o Senhor os sustém. E agora ele vai detalhar esse sustento de Deus, tá? Ele vai dizer, Deus os conhece. E aqui conhecer, meus irmãos, é muito mais do que saber. Conhecer aqui é conhecer intimamente, tá? Fala de relacionamento. Deus conhece os íntegros, Deus conhece os seus. E por conhecer os seus, ele também faz com que a herança deles permaneça para sempre. Faz com que eles não sejam envergonhados no dia do mal, nos dias da fome, que eles possam se fartar. E aí os ímpios, no entanto, perecerão, ao contraste. E os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. Aqui fecha, né, uma parte aqui desse contraste que ele está estabelecendo. Ou seja, os ímpios não são assim como os íntegros, porque os ímpios perecem. Os inimigos serão como visto das pastagens. As pastagens você vê num dia assim, bem verdinha, né? Aí dá um sol bem forte e tá toda aquela pastagem amarelada, ressecada pelo calor. Ele está dizendo é assim, os ímpios. Eles demonstram ser uma coisa, mas não há nada de duradouro. Não há nada de duradouro. Que é diferente do justo que Deus o sustém. E eles serão aniquilados e se desfarão como a fumaça. A fumaça aqui é para dar uma ideia de vã, de coisa transitória, de vaidade. E aí ele diz assim, o ímpio pede emprestado e não paga. Olha o contraste. O justo, porém, se compadece e dá. Aí você diz, mas como assim? Interessante isso, né? O que tem menos empresta e dá, sim. O que tem menos, em teoria, aqui pelo que está se trazendo o Salmo, ele empresta e dá. Já o ímpio, mesmo tendo muito, ele pega emprestado e não paga. Olha que diferença, meus irmãos. É bem diferente. E aí o fechamento está no verso 22 dessa parte. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. É o fechamento. É isso, essa é a ideia que ele está trazendo aqui. Que aqueles que Deus abençoa, eles permanecem. E aqueles que Deus amaldiçoa, porque estão debaixo da condenação, porque por sua vida de impiedade, porque rejeitam a Deus, eles estão sendo também amaldiçoados por Deus. E Deus os amaldiçoa e eles não permanecem. É essa a diferença. Tá? Vamos em frente. A gente chega agora nas considerações finais, né, nas soluções. Ele diz assim, o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. E aí a gente entende, né, meus irmãos,
que é Deus mesmo quem sustenta a nossa vida. Deus não só nos sustenta, como a gente já viu no salmo anterior, com aquilo que Ele nos dá, mas Deus sustenta a nossa própria vida. É Ele quem firma os nossos passos. E quando estamos sendo guiados pelo Senhor, Deus se compraz. Deus se compraz de como estamos caminhando, tá? E aí ele diz uma coisa que eu acho isso maravilhoso, porque isso traz uma noção de que o íntegro, o justo, né, o sábio, não é que ele seja uma pessoa que é absolutamente perfeita, que nunca vai errar, isso aqui. Não, de jeito algum. Deus sabe que ele vai errar. Deus sabe que ele vai pecar. Deus sabe. E aí ele diz assim no verso 24: se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Mas é exatamente assim, meus irmãos. Temos da parte de Deus esse cuidado amoroso que é maravilhoso para conosco. Deus nos sustenta, meus irmãos. Quando nós tropeçamos, Ele nos segura pela mão. O Espírito Santo de Deus nos comove de arrependimento. Ele está junto, Ele está pertinho. E Ele nos restaura para continuarmos a caminhada. Ele diz no verso 25: fui moço e já agora sou velho, que demonstra sabedoria, né? Porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. No verso 26, é sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Agora ele traz as visões, né? Primeira do justo, como exemplo, ele viu. Então, teve algo da experiência pessoal do salmista que ele trouxe aqui. Ele viu o justo, ele viu alguém que vivia na sua integridade e viu o cuidado zeloso de Deus pela vida dele. E aí ele reforça já algo que ele havia dito, dizendo no verso 26, é sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Né? E aí no verso 27, vem uma demonstração. Aparta-te do mal e faz o bem, e será perpétua a tua morada. Pois o Senhor ama a justiça, no verso 28, e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Reforça-se mais uma vez o cuidado zeloso de Deus na preservação do justo, em contraste com aquilo que acontecerá ao ímpio. Né? Os justos, no verso 29, herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca dos justos profere sabedoria. Olha aí, tá vendo? O justo é o sábio. E a sua língua fala o que é justo. Por que a sua língua fala o que é justo? Porque a sua boca expressa a sabedoria. No verso 31 ele diz, no coração ele tem a lei do seu Deus e os seus passos não vacilarão. O salmista Davi ele já disse no Salmo 119, né? Que ele guardou a palavra do Senhor em seu coração para não pecar contra Deus. Então é isso. Está a lei de Deus no coração. Não é que a lei de Deus está apenas na nossa mente, no sentido de sabermos a lei decorada, os 10 mandamentos, mas é que a nossa vida está sendo guiada por essa lei. O perverso espreita o justo, está no 32, e procura tirar-lhe a vida, mas o Senhor não o deixará nas mãos, nem o condenará quando for julgado. Ou seja, por mais que o perverso intente contra a vida do justo, Deus é o seu defensor. E aí traz uma noção de advogado, né? Que depois fica muito mais clara quando Jesus Cristo profere lá em João as palavras, né, na oração sacerdotal, do envio do Consolador, do Espírito Santo à igreja. Ele fala que ele estaria ao nosso lado, o Espírito Santo estaria ao nosso lado para que nós não estivéssemos como órfãos vivendo nesse mundo. Então a presença do Espírito Santo é a presença consoladora de Deus ao nosso lado, é o Paracletos, é o que está ao lado. João em suas epístolas também chama ele de advogado, né? Ou seja, aquele que nos defende, aquele que nos defende.
Observe aí, né, que a gente tem essas questões aí. E aí ele vai dizer aqui, né? Espera no Senhor, segue o seu caminho. Lembra da confiança, retomando aqui. E ele te exaltará para possuires a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Mais um contraste de perseverança dos santos e o fim dos ímpios. Agora ele vê um ímpio, ele vê o primeiro justo, tá? Olha o contraste agora. Ele vê agora um ímpio. Vi um ímpio prepotente a expandir-se qual cedro do Líbano. Ó, parece muito com o Salmo 73 de Asaf, não parece? Viu a prosperidade dos ímpios e, ó, quase ele resvalou o pé, quase ele tropeçou por conta disso. Mas o salmista Asaf diz que até que entrou no santuário do Senhor e viu o fim deles. E aí o salmista Davi está dizendo assim: vi um ímpio prepotente a expandir-se qual cedro no Líbano. Passei e eis que desaparecera. Procurei-o e já não foi encontrado. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. A posteridade aqui, lógico que ele está falando no texto imediato sobre a descendência desse homem, né? Mas a gente pode pensar também que nós somos herança, co-herdeiros, né, com Cristo Jesus das promessas de Deus. E essas promessas de novo céu e nova terra, para nós são mais claras ainda, porque a gente sabe que Deus ele virá julgar os homens, julgará a todos com justiça e trará assim condenação àqueles que rejeitaram o evangelho da graça de Jesus Cristo. Mas aqueles que estão com Deus, aqueles que caminham com Deus por meio de Jesus Cristo, pela graça do evangelho, esses desfrutarão de posteridade, de uma vida eterna na presença de Deus. No verso 38 está escrito: quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, a descendência dos ímpios será exterminada. Fala de morte, né? E a gente também tem a noção de morte humana, física, e morte eterna, tá? De condenação. E aí no verso 39 tem um texto interessante: vem do Senhor a salvação dos justos. Ou seja, meus irmãos, não dá para a gente ler um texto desse e achar que essas coisas que a gente está lendo dependem de nós. Que nós estamos de pé por conta da nossa força. Que nós caminhamos como sábios por conta da nossa própria sabedoria. Que nós buscamos a Deus por conta da nossa própria fé. Não. Tudo isso vem do Senhor. Está claro aqui no texto. Ele diz assim: vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. Aqui a salvação é importante que se diga que está ligada a uma salvação de um episódio, de uma situação de tribulação. Mas a gente aplica isso de maneira mais abrangente para falar da salvação de Deus àqueles que ele, desde antes da fundação do mundo, elegeu e que chamou eficazmente e que trouxe por meio de Cristo para si. Então, vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a fortaleza no dia da tribulação. E aí entra uma questão aqui, né? Fazendo uma aplicação às questões vindouras. Tem pessoas que acreditam que a igreja não passará pela tribulação. Mas o que a gente tem de exemplos na Bíblia, meus irmãos, de que o povo de Deus sempre passou pela tribulação. Sempre passou. E Deus não salvou da tribulação. Deus salvou na tribulação. Aqui ele diz assim: é a sua fortaleza no dia da tribulação. Entenderam? Então Deus fortalecerá o seu povo para enfrentar a essa tribulação que virá de forma mais intensa ainda sobre esse mundo, quanto mais se aproxima a sua vinda. E no fim ele fecha o salmo com as seguintes palavras: o Senhor os ajuda. Ajuda quem? Aqueles que são justos, aqueles pelos quais Deus é o seu redentor, o seu salvador. O Senhor os ajuda e os livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. É essa a nossa força, meus irmãos.
A nossa força vem do Senhor, a nossa proteção vem do Senhor, a nossa preservação vem do Senhor. Todas essas coisas vêm da parte de Deus, não vêm de nós mesmos. E por isso que nós nos refugiamos nele. Isso é uma questão de fé, mas também é uma questão de inteligência. Estamos debaixo da proteção daquele que é mais forte do que nós. Meu irmão, minha irmã, se você vive uma situação de dificuldade, de tribulação, atente-se para a palavra de Deus. Observe que nós temos a Deus como aquele que é o nosso Salvador, que é o nosso auxílio na angústia, que é aquele que nos preserva e nos protege. Busque ao Senhor, busque para que o seu coração não fique perturbado diante dos desafios, para que você não fique tão afetado assim com a impiedade daqueles que se rebelam contra Deus e contra a sua igreja. Não fique assustado a ponto de ficar paralisado diante das afrontas que esse mundo tem cada vez mais demonstrado contra a igreja do Senhor. Mas busque sempre se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, porque é Deus, o nosso Deus, que nos sustenta. Se você por acaso viveu uma situação que caiu, saiba que Deus está sustentando a sua mão. Se arrependa dos seus pecados, faça novamente ali com Deus um momento de confissão, exponha a Ele todas as coisas que têm sido um obstáculo e que lhe levaram a cair, se reaproxime da igreja, não deixe, não permita, né, que a impiedade, que a perversidade dos homens, que você perceber a injustiça, isso lhe afaste de Deus. Muito pelo contrário, que isso lhe aproxime muito mais, porque Deus é um Deus justo. Vale a pena confiar em Deus, vale a pena. E nesse Deus que nós confiamos, nós também nos alegramos, nos deleitamos nele. Temos nele a nossa certeza de que as promessas serão cumpridas. As promessas de vida eterna, as promessas do novo céu e da nova terra. Que Deus nos fortaleça com essa palavra, que possamos essa noite dormir com um coração tranquilo, na confiança em Deus, sem sermos aí afetados pelas coisas deste mundo, pelas injustiças, pelas calamidades e por tudo aquilo que é resultado do pecado. Irmãos, vamos fazer uma oração. Santo Deus e Pai, que Tu possas, através da Tua palavra, trazer ao nosso coração certeza de que Tu conduz a nossa vida, que Tu estás conosco, que Tu tens nos preservado, nos livrado tantas e tantas vezes, sobretudo de ter nos livrado por meio de Cristo da condenação eterna. Queremos Te agradecer, Senhor. Não permite, Senhor, que sejamos afetados pelas injustiças, pela iniquidade desse mundo, pela perseguição que muitas vezes sofremos como igreja, como Teu povo, para que nós possamos nos desenvolver em fé, Senhor, na confiança em Ti. Possamos depender completamente de Ti, Senhor, entregar a nossa vida, de fato, não só de boca, mas com as nossas atitudes a Ti. Demonstrar que somos pessoas que se contentam com aquilo que possuímos, porque percebemos o Teu cuidado amoroso sustentando a nossa vida. Dá-nos uma noite de paz, Senhor, um sono tranquilizador, e que possamos acordar confiantes na certeza de que Tens cuidado de cada um de nós. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Irmãos, até a próxima, que Deus nos abençoe.